Boa noite, meus amados. Mais uma vez juntos para estudarmos a verdade, para buscarmos a direção de Deus, receber as suas orientações, que são para a nossa felicidade. Tudo que Deus nos pede, tudo que Ele ordena, é para nós. Estamos convidando a Cleuma. Gente, a tecnologia é uma bênção, né? Mas que dificuldade para algumas pessoas. Eu. Bem-vinda, Cleuma. Ai, que bom estar aqui com vocês. Está uma chuva muito forte aqui. Talvez aqui o som também. fique um pouco prejudicado, mas vamos assim mesmo. Eu queria, antes de mais nada, pedir que a Cleuma orasse por nós, com as bênçãos de Deus para esta hora. Tá bom, vamos orar então. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e nosso Salvador, que estamos aqui juntos para refletirmos, para conversarmos sobre aquilo que o Senhor tem posto no nosso coração com relação à educação dos nossos filhos. O Senhor é muito bom para nós e não nos falta oportunidades, porque o Senhor sempre nos dá. E te pedimos que o Senhor guie nossas palavras, nossos pensamentos, que tudo seja feito para honrar o Senhor em primeiro lugar e também para a edificação das nossas vidas e das nossas famílias. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Nós dedicamos tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Cleuma, nós pensamos em você porque algumas vezes que a gente tem falado sobre educação domiciliar, homeschool, etc., muitas pessoas têm expressado a preocupação com seus filhos adolescentes. Sim. E aí eu lembrei de você que tem um filho adolescente, né? Marquitos. E na sua casa houve uma grande transformação em relação à visão de educação, né? Totalmente. Então, é isso que eu gostaria que você dividisse conosco, essa experiência. Como é que foi que essa mudança aconteceu e qual foi a consequência para com a educação do seu filho, né? Do Marquinhos. Antes eu queria que a Cleuma se apresentasse. Ah, sim, Cleuma. Tá bom. Por favor. Tá. Meu nome é Cleuma Nascimento, eu sou esposa do Márcio e sou mamãe do Matheus, que tem 26 anos, e do Marquito, do Marcos, que tem 18 agora, né? E em 2019, quando o Marcos estava com 15 anos, o Senhor Deus me deu esse ministério, que chama Plano A Homeschooling. Então, esse ministério, ele surgiu da necessidade de um coração em desespero de uma mãe que precisava educar o seu filho adolescente sem negligenciar a parte intelectual, mas também sem colocar o intelectual em primeiro lugar acima da Bíblia. E foi assim que eu comecei a preparar os materiais do meu filho, de todas as áreas. De todas as áreas, menos matemática, que a matemática ficava com meu esposo. Aí sim, agora falando que a Gabi, já direcionando para o que a Gabi perguntou, né? A minha vida toda foi extremamente acadêmica. Eu fui professora atuante em sala de aula por 25 anos. Então, nos 25 anos que eu fui professora em sala de aula, eu dei aula desde crianças de 3 aninhos de idade, passei por todos os níveis de ensino, até EJA, que é Educação de Jovens e Adultos,
e também o ensino superior. Eu dava aula para o curso de letras na universidade. Então, eu formava professores de letras voltados para a língua inglesa. Então, a minha visão de educação, tanto como aluna, como educadora depois, era toda voltada para o sistema tradicional que todos nós fomos educados nele, né? Então, era aquilo quadradinho, eu preciso de um livro, eu preciso de um método, eu preciso seguir religiosamente o passo a passo dos livros, do que eles nos apresentam, e se eu não tivesse um livro, eu também não ia conseguir desenvolver. Era assim que era a minha cabeça e do meu esposo também, né? Então foi quando, em 2016, em um mês, no mês de julho de 2016, veio para nós a mensagem de vida no campo, a mensagem da verdadeira educação e muitas outras mensagens do que a gente chama hoje de verdade presente para o povo de Deus desses últimos dias. E aí caiu tudo isso junto como uma bomba e eu e o Márcio, meu esposo, a gente começou a pesquisar, estudar. Em 6 meses, nós estudando tudo que nós estudávamos com relação à verdadeira educação, agora voltando, direcionando para a parte educacional do nosso filho, tudo que nós estudávamos junto com ele. Ele já tinha 12 anos de idade, já tinha discernimento, e ele sabia o passo a passo que a gente precisava dar, né? Os passos, na verdade, que a gente precisava dar de acordo com o que Deus estava nos mostrando. Quando chegou antes de dezembro, nós chegamos com Marcos e dissemos para ele que nós iríamos tirá-lo da escola. Ele estudava na escola adventista. Todos os meus filhos estudaram na escola adventista desde pequenininhos. E ele estudava na escola adventista e nós tiramos ele. Em dezembro, faltava 3 meses para ele fazer 13 anos. E aí nós começamos a educá-lo em casa sem saber nada. Então a gente comprou livro e fomos para casa, na cidade, porque nós ainda não tínhamos um local no campo. Estávamos em profundo desespero, porque como é que a gente... Você levou a escola para dentro de casa, foi isso? Exato, sim, levamos. Levamos escola para dentro de casa. Aí passou, olha só, janeiro, fevereiro, em março nós fomos para o Ararat. Foi a primeira vez que nós fomos visitar o irmão Mauro e a Gabi, né? Ficamos um final de semana. A gente chegou feliz e saímos em desespero, porque a gente precisava encontrar. Assim, para onde a gente vai? Para onde a gente vai? A gente tem que sair da cidade, a gente não sei o quê, né? Tipo assim, aquele choque de realidade do campo. Que bom, fico feliz em saber. Não, mas foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso, porque o que a gente precisa é o senso da urgência. Quando a gente tem o verdadeiro senso de urgência, a gente consegue dar passos com coragem. Dar passos com coragem. E tendo Jesus e apresentando sempre para Jesus. Aí nós fomos para o irmão Mauro, né, e a Gabi, no mês de março. Quando foi no mês de abril, nós participamos do Congresso MV. E lá nós entramos em contato com uma pessoa que nos apresentou um sítio aqui em Cunha. Apresentou para o Márcio, meu esposo. O Márcio veio visitar. Ficou 1 semana sem dormir, olhando, plotando o sítio no Google Terra, né, plotando tudo. Eu acordava de madrugada, estava lá o Márcio na frente do computador, plotando todo o terreno, assistindo o vídeo de novo. 1 semana ele não dormiu, até que ele visitou e a gente conseguiu comprar o terreno, né, a propriedade. E estamos aqui. Né? Aqui não, porque agora, para eu fazer essa transmissão, eu tenho que estar na cidade. No sítio é inviável. Nunca live, absolutamente nada. Não tem como. É bom. Quanto menos sinal, melhor. Porque, olha, isso é uma tentação muito grande para os adolescentes, né? Então, se não tem sinal, não tem celular, que bênção para os filhos. Olha, hoje eu estou vendo que
a grande perdição dos nossos filhos é o celular. Sim. Entendeu? É uma grande verdade. perdição. Então, se tiver num lugar que não tem sinal, aleluia, que bom. Substitui por outras coisas, né? Tem. Sim. Mesmo porque no sítio não tem tempo. Não tem tempo. Né? Não dá tempo de ficar em celular em sítio. Não dá. Porque todo o tempo tem atividade. Né? É tudo programado. E a gente, inclusive, se a gente não programar um horário para encerrar as atividades do dia, o que acontece? Sim. A gente extrapola, entra pela noite, porque nunca acaba. Nunca acaba. Sempre tem coisa para fazer. Cleoma, só mais uma coisinha antes da gente entrar propriamente no negócio da educação para adolescentes. Eu sei que você criou um laço de afeição, conheceu a família do pastor Gomide. Sim. Eu creio que eles devem ter influência também sobre o que aconteceu com a sua vida aí. Peraí que agora... Isso. E aí eu queria saber se foi antes de você vir para cá, você já tinha conhecido, porque aqueles jovenzinhos, sim, aqueles 2 filhos deles são uma bênção, né? Sim. E aí eu queria saber se o Marquito conheceu. Sim. Olha, sempre nos meus testemunhos dos princípios da educação verdadeira, eu sempre comento sobre essa família, porque Deus mandou a família Gomide de volta para Belém, para nós, por nossa causa. E lá, quando eles chegaram em Belém, a gente já tinha vindo no Ararate e já tínhamos ido no Congresso MV. Eu entrei em contato com eles no mês de maio, no mês depois que a gente tinha tomado todas essas decisões. Eu ainda estava com escola dentro de casa, com livros, aquela parte de escola mesmo dentro de casa. Foi com a Angélica que eu comecei a aprender a ser uma mãe educadora segundo o coração de Deus. Foi com ela. Angélica é a esposa do pastor Werley Gomide, só para deixar claro. Isso, com a Angélica Gomide, isso. Dá uma bugada, gente, nessa família, para vocês saberem, eles têm pregação no nosso canal também. Tem no nosso canal. Isso, tem lá no... Vieram aqui, fizeram semana de Teen Camp. De Teen Camp, falaram muito sobre educação, vocês vão ter oportunidade de ouvi-lo falar. Também na TV Terceiro Anjo, também Terceiro Anjo, tem o pastor Gomide lá, isso. Então, mas fala. Então, nós somos de Belém, né? Então, nós éramos a única família em toda a cidade de Belém que praticava o homeschooling. Não tinha mais ninguém, né? E a família do pastor Gomide sempre foi homeschool, né? Eles sempre educaram os filhos no lar. E o Marcos, a idade dele era entre o mais velho, que estava com 14, o Marcos estava com 13, e o menor ia completar 12. Então, eles estavam bem próximos. Né? Então, foram 2 anos de convivência. Né? 2 anos, até que nós nos mudamos. Nós nos mudamos para o sítio em fevereiro de 2019. O Teen Camp foi em março de 2019. Quando a gente foi para o Teen Camp, tinha 3 semanas que a gente tinha mudado para o campo. Olha só. E aí no mesmo ano... Foi maravilhoso. Foi uma benção aquele Teen Camp aqui. Foi uma benção. Nossa, foi inesquecível. Inesquecível. Eu fiquei acabado. Com certeza. Eu nunca mais faço um programa de uma semana com adolescente. Porque... Foi o segundo que ela veio. O primeiro foram 8 dias. Ah, é verdade. O primeiro foram 8 dias. No segundo foi menos dias. Foi menos dias, não dava. 8 dias não dá, é muita coisa. Mas aí fala, o que você aprendeu com a Angélica e aí a sua experiência com seu filho? Olha, algo que sempre me chamava a atenção, todas as vezes que eu estava com a Angélica, é que ela sempre, absolutamente sempre, ela citava a Bíblia e o Espírito de Profecia para tudo.
para absolutamente tudo, para todas as atividades do dia, para todos os aspectos do ensino dos filhos, porque sim, ela trabalhava a parte acadêmica, né? Mas sempre, nunca sendo preponderante em relação à palavra de Deus. Então, assim, eu com ela eu comecei a perceber a palavra de Deus nas atividades do dia a dia, coisa que eu não conseguia. E até hoje eu ainda tenho uma certa dificuldade, por quê? Porque, olha, nós somos doutrinados no ambiente acadêmico. Quando eu falo em ambiente acadêmico, é não só a escola, nível fundamental e médio, mas também universitário, o nível universitário. Nós somos doutrinados, né? Então, para nós rompermos com esse sistema, que é um sistema papal jesuíta, não tem como escapar. Então, para nós rompermos com isso e termos a mente de Cristo na educação, é uma prática diária e constante, né? E foi desses 2 anos de convivência com os Gomide, lá em Belém, que foi algo voltado para a educação, nesse aspecto em específico voltado para a educação, que mais começou a fazer aquele divórcio, né? O divórcio da minha mentalidade acadêmica, entre a minha mentalidade acadêmica e a minha mentalidade da verdadeira educação. Cleomar, deixa eu te contar um segredo. Eu não entendia nada de verdadeira educação. Minha filha estava estudando no IASP, eu era professor universitário, e eu era inconformado, porque eu falo assim, eu vou enfrentar os inimigos do saber, sabe, a escola querendo vender o diploma, o aluno querendo comprar, e o professor atrapalhando a negociação, sabe, aquela coisa assim esquisita de... Eu estava desiludido com o ensino acadêmico, desiludido, sem conhecer o que você está falando agora, que passou a conhecer. Tá? Pensa na fase anterior. Eu acordava minha filha de manhã e falava assim, Mariana, não vai para a escola hoje, filha, não precisa ir. E eu ficava desesperada. Ela desesperada. Porque todo dia, uma hora eu levantava e falava assim, filha, não vai para a escola hoje não. Não vai para a escola. Todo dia. Aí, todo dia. Como todo assim dia. não vai para a escola? Aí, não vai, filha. Você não vai aprender nada. Você não vai aprender nada, vai perder tempo. Fica aqui em casa e não vai aprender mais. Não faz dever de casa. Não faz dever de casa, esquece. Dever de casa, não. Ah, mas pai, deixa, eu também sou deixa que eu super acadêmica. Deixa que eu me resolvo com os professores, mas não faça esse trabalho. Aí, e às vezes que ele falava assim, filha, manda alguém fazer para você. Contrata alguém fazer para você. Porque isso aí não vai levar a nada. Sabe não vai levar a nada. Uma visão puramente... Uma visão puramente... Vai contaminar minha filha. E sem a visão que nós temos do Espírito de Profecia, etc. Com a visão só da minha experiência de professor, eu tinha essa consciência de que aquilo era uma perda de tempo total. Tá, mas aí volta. Sim. Volto para onde? Você estava falando sobre a experiência de conseguir, do Espírito de Profecia e da Bíblia, lições para trazer lições para o seu filho. Sim. Olha só, algo que eu aprendi da Angélica e que eu registrei, eu tenho um diário de citações. Esse aqui é meu diário de citações. Então, eu copiei da Angélica. Algo que me chamou muito a atenção, de Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, é na página 372 em diante, tá? Que diz assim, o tema é Resultados do estudo da Palavra de Deus na vida do estudante. Dá o conhecimento de tudo que é necessário para a salvação da alma, fortalece e disciplinamente, isso está tudo na inspiração, nos testemunhos. Guia sabiamente os negócios desta vida, ajuda a galgar a estrada que leva ao céu, dá avançado exercício mental. O próprio eu é humilhado, ao passo que Deus e sua verdade são exaltados. Contemplando especialmente a humilhação de Jesus,
Os estudantes sairão dessa meditação elevados, purificados e enobrecidos. Fortalece o espírito e o intelecto de modo a poder batalhar pela verdade e pela justiça. E só mais 3 itens. Ensina que todo pecado que nos assalta deve ser posto de lado e todo erro vencido. Firmeza de propósito para pôr de lado toda carga. E o coração se enche de toda a plenitude de Deus. Isso é o estudo das Escrituras. E é o estudo acadêmico unido às Escrituras, unido à inspiração. Amém. É isso que proporciona na vida dos nossos filhos. Então, isso me impactou tanto que eu registrei. E a gente tem, a Rúbia, ela está conosco, ela é minha parceira de ministério, né? Então, a gente colocou essa citação compondo a nossa assessoria. A gente tem uma assessoria que a gente disponibiliza às famílias educadoras, né? É um mês de assessoria, um mês de estudos. Então, isso a gente incluiu na assessoria. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que todo propósito educativo tem que ser motivado pelas Sagradas Escrituras. Absolutamente Amém. todo. Amém. Os nossos filhos precisam ser preparados para a eternidade, não para esse mundo. Não é para serem profissionais nesse mundo, mas para serem pescadores de homens. Vai pescar peixe e vai para a faculdade. Mas me conta aqui, ó. Aí você estava com aquele monte de livro, de repente viu que você podia usar as escrituras, estava lá o Marquitos e você, e aí como que você começou a colocar isso em prática? Tá. Quando a gente mudou para o sítio, quando o Marcos, 14 anos, até os 14 anos do Marcos, a gente ainda usou livro da Escola Adventista. Eu sou professora por formação de português e inglês. Eu tenho a dupla habilitação. Quando eu olhei os livros de língua portuguesa, eu vi que eu não podia contaminar o meu filho com aquele livro. E outra, os livros de escola, o que é que eles fazem? Eles entopem os nossos filhos, porque na minha cabeça eu tinha que seguir todo o livro, de capa a capa. Mas o que é que os livros eles são feitos? Eles são produzidos para roubar dos nossos filhos o tempo deles, do trabalho útil e da devoção pessoal, da comunhão com Cristo. É para isso que os livros de escola são feitos, né? Então... encher a cabeça da criança de coisa inútil. Inútil, conhecimento inútil. A gente, inclusive, fala sobre isso na assessoria também. Conhecimento totalmente inútil. Então, o que é que eu fiz? Quando a gente mudou para o sítio, eu aboli todos os livros. Todos, absolutamente todos. Para o Marcos, livros acadêmicos. Acabou a escola em casa. O que é que eu comecei a chorar e a orar com Deus? Para que Ele me iluminasse. Para que Ele me ajudasse a produzir para o meu filho, a preparar para o meu filho materiais que primeiro despertassem nele o espiritual e focasse a parte espiritual, mas o espiritual voltado para aquele tema em específico que ele ia estudar, acadêmico. E assim eu fiz, tanto em língua portuguesa, né? Língua portuguesa e redação, e a parte de fisiologia humana, biologia e citologia e genética. E física. Eu preparei até material de física também. Uau! Mas dá um exemplo para nós. Eu tô aqui com... Deixa eu te dar um exemplo. Eu tô aqui, deixa eu ver. Tem no canal. No nosso canal, inclusive, tem um vídeo, tem uma playlist lá, que a playlist é materiais educacionais. São os materiais que eu produzo. O Marcos passou por todos aqueles materiais. Então, meu filho foi minha cobaia. E eu vi que ele aprendeu. Oi? Qual é o nome do seu canal para os nossos... o canal é do Ministério, Plano A Homeschooling. Mas é o perfil no Instagram ou é um canal no YouTube? Os dois. Ok. Tá aqui. Deixa eu pegar aqui. Enquanto você procura aí, deixa eu ler aqui que o irmão William Souza Marques mandou. Estudo das escrituras, da natureza, das experiências da vida e trabalho útil
Eis os compêndios da verdadeira educação. Louvado seja Deus por sua experiência. É isso mesmo. Trabalho útil. Começou a andar, já começa a trabalhar. Gente, o trabalho, ele dignifica. Uma benção. Eu lembro dos 2 filhos do Gomide aqui. Você lembra que a nossa estrada estava com problemas? Eles saíram para arrumar a estrada junto com os mais velhos. Sim. E a coisa que ficou muito gravada para mim, Cleoma, foi que eles transitavam tanto no relacionamento com os adultos quanto com as crianças. Porque eles eram os mais velhos, né? O mais velho do Gomide era o mais velho da turma. Tinha criança com 8 anos aqui acompanhando. Sim. Né? Sim. E no final das contas, esses jovens, eles ficavam bem tanto com os adultos, quanto cuidavam das crianças com maior carinho, com maior amor, e não achavam que estavam fazendo coisa que não era pertinente à idade deles. Não tinha essa história. Eles estavam muito bem, obrigada, brincando, cuidando dos menores e também trabalhando com os adultos. Isso. Com relação aos materiais, né? É um texto que me incomodou bastante. É o que está também em Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, na página 353, que a serva do Senhor diz o seguinte: todavia, o estudo da ciência não deve ser negligenciado. Precisam-se de livros para isso. Aí vem o mas. Mas eles devem estar em harmonia com a Bíblia, porquanto esta é a norma. Livros dessa natureza devem substituir muitos dos que andam atualmente nas mãos dos alunos. Esse foi um do que como equilibrar o acadêmico, mas sem colocar de lado a palavra de Deus. Essa era a minha angústia de alma. E também a minha outra angústia é o segundo texto aqui das ciências. Aí tem outro texto sobre a língua materna, que é a língua portuguesa. Também em Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 216, que diz o seguinte: um dos ramos fundamentais do saber é o estudo da língua. Em todas as nossas escolas, eu vou abrir um parênteses, em todos os nossos lares, deve-se ter o cuidado especial de ensinar aos estudantes o uso correto da língua materna. De que forma? No falar, ler e escrever. E aí, o meu filho saiu da escola com 13 anos sem saber escrever um parágrafo coerente. A letra dele era uma coisa medonha. E ele não sabia estruturar princípio, meio e fim em um pequeníssimo texto. E quando eu falo de pequeníssimo texto, a gente se limita a um parágrafo. E eu nunca havia dado aula de língua portuguesa, porque eu tinha habilitação, mas a minha vida inteira, meus 25 anos de sala de aula foram voltados para a língua inglesa. Então, aí vem choro, muita lágrima, pedindo para o Senhor, Senhor, o que é que eu vou fazer com esse filho? Porque ele precisava ser educado, né? E tem os familiares também, né? Meus pais apontaram o dedo para mim e para o meu esposo e disseram assim: vocês vão fracassar. Vocês estão tirando o Mateus, que é o mais velho, né? Que nós não tínhamos essa luz para o mais velho. O Mateus está na universidade, o Mateus está isso. O Mateus se formou em inglês na época, o Mateus se formou pela cultura inglesa. Nós tiramos o Marcos da cultura inglesa, né? O inglês que o Marcos teve todinho foi comigo em casa, né? E aí o que acontece? Hoje o Marcos, irmão Mauro e Gabi, eu nem falei isso para vocês, mas o Marcos hoje é tradutor. Então, gente, Marquito trabalha como tradutor já, né? Então, tudo na vida do Marcos, dos materiais que a gente prepara, o Marcos foi minha cobaia. E eu vi que funcionou. Vou dar um outro exemplo. Eu me lembrei, nessa situação do Marcos, eu me lembrei muito do que o irmão Mauro falou da Mariana, lá do supletivo. Lembra que ela que aquela professora de matemática e tudo mais? Lá, a experiência da Mariana no supletivo.
O Marcos, ele fez com 15 anos, ele fez a prova do Enseja de redação. Quem ensinou redação, quem ensinou o Marcos a escrever fui eu. Então, eu desenvolvi um método de como montar uma introdução, como fazer um desenvolvimento, como fazer a conclusão. Tudo com textos da Bíblia e do Espírito de Profecia como exemplo também, e exemplos práticos das experiências da vida, que são os compêndios, né? Um dos quatro compêndios da educação, como está no livro Educação, né? Da verdadeira educação. Muito bem. Então, preparei o Marcos com redação e ele foi fazer a prova do Enseja. De 10 pontos, o Marcos tirou 9,75. Uau! Não que a gente valorize uma nota. Não é, a nota ela é irrelevante, né? Um número. Mas é só para a gente ter uma noção de que funciona, de que é possível. Sim. Né? Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Sabe quem é? Que tá The Family Country? É a Maria Rúbia. Rúbia, faz um vídeo, Rúbia, da sua menina, manda para nós, ela plantando feijão, para a gente pôr no nosso canal. Que belezinha. Fez covas para plantar o feijão, ela mesma fez as covas, não é só pôs a sementinha, não. Faz um vídeo para nós, do que ela faz aí no sítio. Vai ser uma alegria para animar outras pessoas. Nós citamos você numa outra live, vocês, né, a sua família, e depois a gente conversa. Vamos ver se a gente faz uma também. Sim, nós nos dividimos na assessoria. Então, na assessoria, a Rúbia, ela fica responsável pelas crianças menores e eu fico responsável pelos adolescentes. Na verdade, nós ficamos responsáveis por tudo, mas em termos assim de um direcionamento, fica devido à vivência da Rúbia agora, nesse momento, a filha dela está com 10 anos, então está muito mais recente para ela. E para mim, fica muito mais recente os adolescentes. Por quê? Eu não eduquei o Marcos em casa quando ele era criança, porque nós não tínhamos recebido a luz da verdadeira educação. Quando recebemos, já era o Marcos adolescente. O Marcos está aí com você? Por acaso? Ele está aqui no quarto ao lado. Se ele pudesse dar uma palavrinha de como ele se sente sendo educado dessa forma, seria muito legal. Você acha que ele vai falar? Estou pedindo demais para ele, coitadinho. Muito tímido, muito tímido. Tá bom. Dessa vez passa. A Luca também. Então, aí... então ele passou na prova com destaque, né? Tranquilamente. E aí fez essa prova... ensino médio. Esse ano ele fez agora, em agosto, ele fez a do ensino médio. Estamos esperando o resultado. Mas olha, Daniel e seus companheiros foram achados 10 vezes mais sábios que os outros. Sabe, quando a gente segue a vontade de Deus, quando a gente faz o que Deus nos orienta, nos ordena, Ele também nos abençoa. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, não se preocupe, você pai que está nos assistindo, se achar que seu filho vai ficar burro, vai ficar atrasado, vai ficar muito mais adiantado. Olha, nós estamos falando de um, mas não é só um, são vários. Muitos. Que conseguem falar inglês, português, Sim. tocar instrumentos musicais, não é incomum, não é mesmo, Cleoma? Não. As crianças e adolescentes que estão no campo saberem mais de uma língua e um instrumento musical. Fora o resto, fora a sabedoria nas coisas práticas da vida. E o comprometimento com a vida. Ele sabe o trabalho que dá para um alface chegar na mesa. Entendeu? Ele sabe o trabalho que dá. Ele sabe o que é uma formiga que destrói sua couve. Então, quando você tem a couve, você agradece a Deus, porque a formiga não comeu, a chuva de pedra não acabou com tudo. Então, eles participam. E outra, uma criança que ajuda a fazer o pão, ou ela mesma faz, aquilo tem um valor enorme para ela quando ela vai servir para a família. Um valor enorme. Certeza. Sabe? Eles aprendem a doar, aprendem uma coisa que precisa existir em nós, senão nós não vamos para o céu, chama abnegação.
Nós não Sim. iremos para o céu se não tivermos abnegação. Esse é o carinho, a marca registrada do habitante do céu, a abnegação. E as crianças no campo, elas desenvolvem essa qualidade, pela graça de Cristo. Sim. Sim. É muito mais fácil você, num sistema educacional normal, desenvolver a competição. Sim, a escola é competição, a escola é baseada na competição. Não a abnegação. Mas, então, Cleuma, para as pessoas que vão assistir aqui a live e tem o seu filho adolescente, estão preocupados com essa questão, o que você aconselha essas pessoas? Por onde que elas começam? O que elas fazem? Qual o primeiro passo? Qual o primeiro passo? Olhe, a Rúbia e eu, nós temos atendido muitas mães dizendo que querem tirar os filhos, cujos filhos ainda estão na escola. Então, infelizmente, a maioria das famílias que deseja, que entendeu que tem que a escola ela deforma o caráter, né? Mesmo essas famílias, elas ainda estão morando na cidade. Enquanto nós morávamos, quando nós tiramos o Marcos da cidade, perdão, da escola, nós ainda estávamos morando, nós moramos ainda por 2 anos na cidade. Então, educando ele no lar, mas ainda na cidade, porque não tínhamos ainda para onde ir. Nós tivemos que tomar algumas medidas protetivas no caso do Marcos. Uma delas, nós não frequentávamos o mesmo templo adventista do 7º dia todos os sábados. Por quê? Para que não criássemos vínculos e as pessoas ficassem fazendo perguntas, porque elas sempre fazem perguntas. E a gente não ia poder mentir, né? Uma outra precaução que nós tomamos. O Marcos, ele nunca saía conosco no turno que fosse o mesmo turno que ele supostamente deveria estar na escola. Então, ele só saía conosco no turno contrário. Então, se ele estudava de manhã e precisava sair para fazer alguma coisa, era à tarde, né? Alguns cuidados que a gente tomava. Mas o que a gente tem percebido no ministério, no nosso ministério? Que as famílias, elas têm muito receio de serem denunciadas, né? Então, é por isso que a gente aconselha sempre as famílias que, se você está convicto, as mamães, principalmente porque são mães que entram em contato conosco. Então, a gente sempre diz, o primeiro passo, o esposo tem que estar 100% de acordo com você. Porque se o seu esposo não estiver 100% em harmonia com o seu pensamento, com esse desejo, é inútil você tirar a criança da escola, porque na primeira oposição, na primeira dificuldade, ele vai fraquejar e vai obrigar você a colocar ele na escola novamente. E a gente viu já alguns casos de que isso realmente aconteceu, que tem acontecido. Uma outra coisa, tirar o filho esse é o primeiro passo, tirar a criança da escola, né? Tirar a criança da escola e não mentir, né? Aonde você dizer exatamente o que você vai fazer. A escola ela vai ter a opção de encaminhar para o conselho tutelar ou não. Em alguns casos não encaminha, né? Pede a vaga, né? A transferência e não encaminha. Mas em alguns casos encaminha. Então os pais têm que estar convictos do que eles querem para o caráter dos seus filhos, né? E aí dar em oração os passos. Após isso, cada família, enquanto está se preparando para dar esse passo, a família ela tem que definir qual é a filosofia educacional do seu lar. O que você acredita? Vou dar um exemplo. O irmão Mauro e a Gabi, quando mudaram para o campo, a filhinha deles, a filha mais nova, ficava... toda a parte acadêmica, digamos, dela era com base na leitura da Bíblia e do Espírito de Profecia e o trabalho útil no sítio ajudando a família.
ela só veio a ter contato com algo acadêmico direcionado quando foi para fazer a prova do supletivo. Aí ele faz o intensivão ali, pronto, fez. Mas não era uma rotina da Mariana isso, correto? Não era uma rotina de livros acadêmicos, assim, né? Mas hoje o que é que eu e a Rúbia, nós temos percebido no Ministério? Que se as famílias, elas não mesclam com um pouco de acadêmico hoje, o que é que tem acontecido? Eu vou colocar entre aspas, é como se fosse uma caça às bruxas, né? É algo assim realmente muito grande, muito intenso, que tem sido feito com as famílias. São familiares, os próprios familiares denunciando as famílias adventistas que estão educando seus filhos no lar, né? Vizinhos que a gente vê que é algo maligno realmente, vizinhos que não têm que interferir na vida das famílias e vão e denunciam, né? Nós conhecemos uma família que essa família foi denunciada por trabalho escravo infantil, porque os filhos trabalhavam. Ela via, é por isso que o local em que nós estamos, a gente tem que escolher no campo um local que a gente não tenha vizinho por perto, né? No nosso caso, o irmão Mauro disse assim para a gente, escolhe uma propriedade, um local, fim de linha, e ninguém chegue lá. Jesus deu um assim para a gente, é fim de linha e é difícil que só de chegar lá. Isso aí. Fica quase 1.400 metros de altura. Isso aí. Tem um outro aspecto também, que sim. Ela respondeu já? Acho que sim. Terminou, irmã? Desculpa. Não, continua, irmão. Hoje a gente está falando. O conselho tutelar, quando ele visita uma família, eles, em geral, fazem um bom trabalho. Eles vão lá defender, verificar se a criança está sendo negligenciada, a educação dela, etc. Chega lá e encontra seu filho, bem educado, cortês, atencioso, a casa é limpa, bem alimentado, sabe, com português alto nível. O que eles vão fazer? Geralmente eles não mexem. Agora, se o seu filho é mal educado, a casa está suja, tudo desorganizado, a criança não sabe falar, tá tudo bagunçado, está nitidamente que ela está sendo negligenciada a educação dessa criança, eles têm que agir. Eles insistem para isso. Porque a nossa visão é diferente da visão deles, porque geralmente as crianças que estão na escola pública, etc., elas têm uma outra realidade. É uma realidade muito dura. E o Conselho Tutelar, ele tem essa visão do que acontece com essas crianças e ele está pensando, vou proteger. Né? É essa a função deles, proteger as crianças numa situação... Está certíssimo. E está certo. Né? Inclusive, no nosso canal, nós temos 2 palestras muito importantes para os pais, enfocando isso. Uma é comigo, na playlist Encontros Online. É o primeiro encontro online de famílias educadoras. O título é Em Defesa da Educação no Lar. Sou eu que faço o estudo com as famílias. Então, inclusive, eu tenho material em PDF, se alguém tiver interesse, eu posso disponibilizar. E a segunda palestra, que dá todas essas orientações jurídicas, tanto a primeira quanto a segunda. A segunda é com a doutora Daniele Ferreira, né? A Dani. Então, a doutora Daniele, ela fala educação, direito dos pais ou do Estado. Excelente a palestra também. Então, essas 2 palestras é enfocado o quê? O Conselho Tutelar, ele é um órgão fiscalizador. Ele não tem poder nenhum de tirar filho de pai, nada, absolutamente nada. Não cabe ao Conselho, cabe ao Ministério Público. E para tirar um filho de um pai e de uma mãe, é preciso muita coisa, muito é um processo, sabe? É muito. Então, tem que ter muita investigação e tudo mais, mas dificilmente chega a isso, né? Mas... Os pais estão fazendo... De acordo com o que Deus manda, se os pais estão fazendo o que Deus pede, olha, já é muito mais do que a escola oferece. Muito mais. Exatamente.
E uma outra coisa importante, a gente sempre fala nas nossas, quando a gente conversa com as mães, a gente sempre fala o seguinte: você precisa manter um registro do que você está fazendo com seu filho em casa. Tem que ter um registro. Hoje, os tempos requerem isso. Requerem uma mãe Fotografa tudo. disciplinada. Fotografa, faz vídeo, guarda os Exatamente. cadernos. Tudo. Mantém tudo, um diário, tudo registrado. Se tem computador, se tem notebook, deixa registrado no computador. Mantém um diáriozinho, né? Nós temos no Ministério, a gente preparou um planner para as mães registrarem lá todas as atividades diárias, atividade semanal, atividade mensal, durante todo o ano. Aí vem a parte de Bíblia, espiritual, tudo, tudo, as disciplinas voltadas para o espiritual. Então, falta as pessoas, falta não, é importante que a mãe esteja bem organizada. Você, você acha que cometeu algum erro nesse processo, que você faria diferente hoje, ou você repetiria tudo que você fez, desde que você começou a educá-lo em casa? Irmão, a única tristeza que eu carrego no meu coração, mas que é uma tristeza que já está tá sendo confortada com o tempo, pela palavra de Deus e pelas promessas de Jesus Cristo, é de não ter tido o conhecimento disso enquanto meu primogênito ainda estava em casa. Hoje, meu filho é de 26 anos, ele está distante de Jesus, é um jovem adorável, adorável, adorável. Mas ele ainda precisa andar de mãos dadas com Jesus Cristo. Ainda falta ele dar esse passo. Mas ele olha para a educação que nós demos para o Marcos e ele diz: mãe, pai, vocês fizeram tudo certo. Foi a melhor decisão que vocês fizeram, foi de dar essa educação para o Marcos. E, Coisa boa. é, e ele defende para todos os parentes, quando alguém chega com ele, não tem coragem de falar comigo e com o Márcio, vai falar com o Matheus, os avós, né, principalmente. Assim, Mateus, o teu irmão, ele tinha que estar na escola, ele tinha que estar fazendo curso disso, curso daquilo. O Marcos só veio ter celular este ano principalmente porque ele começou a trabalhar como tradutor. Então, ele precisou do celular para resolver questão de transferência bancária, ele já tem a conta dele, ele já faz a administração do banco dele pelo aplicativo do celular. Antes era no meu, até o ano passado. Aí, a partir de fevereiro, ele fez 18 anos em fevereiro, ele ganhou um celular. Mas nós julgamos que ele já tinha discernimento suficiente para poder gerenciar isso. Isso é relativo de família para Pessoal, família, não é regra. só deixar bem claro, 18 anos, não é 8 anos, tá? 18 anos. Só para deixar bem claro para os pais que estão ouvindo. E quando o Marcos, por exemplo, antes dos 18, Marcos tinha acesso a celular? Sim, o meu ou do meu esposo, principalmente o meu. Por quê? Porque o Marcos, ele começou, violino, que é o principal, hoje é o principal instrumento dele. Então ele começou a ser autodidata. Então, ele pesquisava, terminava o trabalho no sítio, aí vinha a parte acadêmica e a gente deixava ele, o tempo livre dele, a gente sempre deu para ele tempo livre no final do dia. O tempo livre dele, ele sempre assistia às masterclasses de violino, que eram todas em inglês, mas ele sabe inglês. Então, ele tomava tempo para estudar violino no tempo livre dele, né? E ele usava o meu celular, então eu tinha acesso. Oi? Que legal, ótimo. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Só fazer sua pergunta. Uma das características de crianças que vivem no campo é serem autodidatas. Isso. Elas aprendem a ler, interpretar, e acabou, o resto elas fazem sozinhas. A minha pergunta é a seguinte: quando chega lá para os 12, 13 anos, olha, atualmente eu acho que mais cedo até,
começa a se despertar essas juventudezinhas, esses juvenis, para a questão sexual, para o outro sexo, né? Sim. E como é que foi isso com o Marquito? Ele mostrou interesse em outras meninas, nas meninas, ele tinha muito interesse nisso. Uhum. Como é que você faz? Como é que aconteceu isso? Olha, eu vou dar o exemplo da escola. Vamos da escola. O Marcos ficou na escola até os 12 anos, certinho, né? Então, geralmente, isso é bem frequente na escola, né? Sim. Então, só que no caso do meu filho, por exemplo, ele sempre foi muito. Ele foi criança na essência, sabe? Uhum. Mesmo na escola, ele sempre foi criança. Ele não, mesmo no ambiente escolar, ele não despertou para isso. Ele relatava Uhum. os coleguinhas que haviam despertado para isso. Mas ele não, Sim. né? Nunca teve mesmo. Depois, quando a gente começou, mudou, saiu, né? Saímos da cidade e fomos para o campo. Até hoje, o Marcos está com 18 anos e ele tem bem claro na mente dele que ele não vai se relacionar com nenhuma moça, né? Com nenhuma moça, sem que ele tenha condições de dar outros passos com essa moça. Né? Ele até diz, mamãe, Jesus, olha só o comentário. Tudo bem que eu desconfio, né? Eu não acredito 100%, né? Porque o mundo dá voltas, mas ele diz assim, mamãe, Jesus está próximo de voltar. Eu não vou casar, não vai dar tempo. Espero que seja. Espero sim. Aliás, Pois é, desejo mas muito, não vai dar desejo tempo. muito, desejo. Né? E ele Desejo vai. muito, não dá mais E para ficar aí, aqui. exato. Então, não teve. Com Marcos, em nenhum momento, eu nunca tive nenhum problema com relação. Nesse problema e nenhuma questão com relação a isso. Entende? Por exemplo, nos ajuntamentos. Quando é que ele está bem, que entra em contato com rapazinhos e mocinhas da idade dele? É nos ajuntamentos, nos congressos, não é? Quando a gente vai visitar famílias, amigas e tudo mais. Então, em absoluto, nunca tivemos nenhum problema com isso. Muito bom. Uhum. Olha, a gente agradece muito sua participação, agradecemos as pessoas que nos ouviram e que nos assistirão também. Agradecemos a Deus que nos possibilitou essa oportunidade e Amém. principalmente pelas instruções maravilhosas que o Senhor nos deu através da sua palavra. Louvado seja o Senhor por isso. E quem quiser Amém. ter um filho preparado para a eternidade, siga as orientações de Deus. Sim. Não Amém. se preocupe com a profissão do seu filho, se preocupe com a salvação dele. Isso. Primeiramente, se você tem algumas últimas palavras para encerrar, Cleber. E eu gostaria também de lembrar, vamos deixar lá na descrição da live o seu perfil e o canal do... Sim. Isso. Se alguém tiver algum canal do interesse. YouTube, eu queria só fazer uma observação. O canal do YouTube já tem mensagens, não tem muitas mensagens, mas tem mensagens riquíssimas ali. Ali nós temos uma playlist que chama Desenhando a Verdadeira Educação. Então, ali tem uma série de 3 partes que fala como a escolarização precoce ela prejudica o desenvolvimento dos nossos filhos. Ali tem palestras da Célia Querubim, psicóloga cristã, que faz atendimentos maravilhosos. Ela trata as pessoas, ela ajuda as pessoas com Jesus Cristo, apenas com Jesus Cristo e a palavra de Deus. E ali ela fala para os pais, uma palestra linda para os pais. Tem uma palestra do pastor Gumide falando da verdadeira educação nos últimos dias. Então, nós já temos ali muitas mensagens importantíssimas. E aí eu já deixo o apelo, se inscreva no canal, dê lá o likezinho, por quê? Porque a comunidade de pais educadores, o YouTube ele vai mandar essas mensagens para essas famílias, ele vai sugerir. E há essas mensagens que são tão importantes para a formação,
Porque, olha só, os filhos, eles não nos foram dados para que nós os educássemos. Os filhos nos foram dados por Deus para que eles também nos educassem para o céu. Né? Amém. Então, nós precisamos estar nos preparando. Então, eu deixo aqui, né, um apelo aos pais: se dediquem no estudo das mensagens que preparam os nossos filhos para a eternidade. Nós precisamos nos dedicar. Por quê? Porque não há mais tempo. Não há mais tempo de nós pensarmos qual é a universidade que meu filho vai estudar. Não há mais tempo para isso, né? Então, nós precisamos hoje estar com os nossos olhos verdadeiramente voltados para o alto. Se os nossos olhos não estiverem de verdade voltados para as coisas celestiais, nós vamos, quando nós olharmos para o plano horizontal, nós vamos perceber que nós estamos valorizando mais aquilo que é perecível e que vai. Beleza, fiquem com Deus. Ramos, irmã, eu não sei, o sobrenome é Ramos, venha nos visitar sim. Será um prazer recebê-la aqui. Faça contato conosco. O telefone é 35 999 28 4477. 35 999 28 4477. Se entrar no nosso canal, esse número aparece uns 50 vezes lá. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Cleusa, muito obrigado. Um abração no Márcio, um abração no Marquito e no Mateus também. Fica com Deus, tá bom? Obrigada. Deus abençoe. E não demora nos visitar, por favor. Tá, vamos sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.